Olá pessoal, aqui é o professor Felipe. Eu vou trazer para vocês aqui mais um episódio do nosso podcast Na Onda do Campus. Hoje a gente vai tratar aqui de vício em bets, um tema muito atual com o professor Tiago. Então segue lá para a gente ver como é que funciona isso. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Campus. Hoje estou com um convidado, o professor Tiago, e hoje o nosso tema principal a gente vai falar sobre os feedbacks. Professor Tiago, quero agradecer por você estar presente aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso Campus. Então, introduza um pouco a sua história, fale um pouco sobre você, por que você entrou nesse universo da psicologia. Por que eu entrei no universo da psicologia? Essa é uma pergunta meio complicada, assim. Vamos pensar qual é o nível de história que vocês querem. Mais resumida, quantos minutos de história você quer? Não, vamos lá. Tá. Eu entrei muito na psicologia para uma área completamente diferente do que eu trabalho hoje, do que eu faço hoje. Eu entrei na psicologia porque, na verdade, eu queria trabalhar com filosofia. Meu pai já tinha feito filosofia e o comentário dele quando eu falei que ia fazer filosofia foi: você não vai fazer filosofia. Qual era a coisa mais parecida com filosofia que eu podia entrar que ainda pudesse ter alguma remuneração? Parecia que era psicologia. Eu entrei em psicologia por conta disso. Durante a faculdade eu trabalhei principalmente com existencialismo, então eu trabalhava com uma corrente filosófica francesa, principalmente de Merleau-Ponty, porque era meu interesse principal, era a filosofia como um todo. E durante toda a faculdade eu trabalhei muito em grupos de pesquisa, trabalhando principalmente com dor crônica, com mães enlutadas, absolutamente diferente da onde eu caí. E daí, quando eu fui para o meu mestrado, eu estava com uma dificuldade bastante grande, porque eu tinha acabado de terminar um trabalho com essa professora que eu trabalhava em existencialismo, e eu fiquei bastante inconformado com o resultado do meu trabalho. O meu trabalho, eu tinha uma apresentação. Eu tinha trabalhado, acho que era com dor crônica esse trabalho. Foi com dor crônica. Chegou a ser publicado, mas eu não gostei muito da publicação. Ele era um trabalho que a introdução, a metodologia e a conclusão pareciam muito iguais. E daí eu fiquei meio... Eu não gostei disso, assim, porque significava que o que eu achava que eu sabia, eu usei para fazer o trabalho e para concluir ele. O trabalho não trouxe nenhuma novidade além do que eu já queria que ele dissesse. E eu fiquei um pouco inconformado com essa área filosófica e estudando um pouco mais dos pós-estruturalistas, Deleuze e um pouco mais de Foucault, eu fiquei chateado com a ideia de que eu estava só defendendo uma igreja e não estava produzindo ciência. E daí eu abri duas possibilidades de mestrado que eu tinha passado, um no Rio Grande do Sul, trabalhando com essa área mais filosófica, e outro aqui em Curitiba, que era com farmacologia. Na farmacologia eu entrei para psicofarmacologia, que é a neuropsicofarmacologia, que é uma área da neurociência, uma área da psico, é a junção entre fármaco, neurofisiologia, medicação, psicologia e neurociência. É a conexão entre os três. Mas o programa que eu sou formado é em farmacologia. Dentro da farmacologia, eu comecei a trabalhar com vias de estresse. O meu contato com vias de vício, no geral, ela está mais ligada à minha prática clínica, que eu trabalho com clínica, com vícios dentro da clínica. Sou psicólogo clínico também. E também a gente tinha um laboratório irmão dentro desse laboratório de via de estresse, que era o laboratório de dopamina. E a gente tem outro laboratório, que é o laboratório de psicodélicos também, que é um laboratório irmão do nosso lá, onde eu estava trabalhando naquele momento. E foi assim que eu fui levando a minha carreira cada vez mais para uma área mais neurocientífica e também acabei caindo nessa parte de vícios, que é uma coisa meio clássica e básica da neurociência. Assim. E é exatamente sobre isso que iremos falar hoje. O famoso vício no bets. Como muitos de vocês já devem estar cansados de saber, ou simplesmente, onde a tela de um celular pode fazer você entrar em uma dívida sem sair. Professor Tiago, o que você tem a dizer sobre a maneira de como as pessoas acabam caindo no jogo do tigrinho e não vendo o tanto que isso pode arruinar a sua vida? Tá, eu acho que até a neurociência ela tem uma contribuição a ser feita quando a gente pensa em mecanismo, mas ela cai muito no que a gente chama de ficção explicativa. Se eu contasse hoje que são doentes na nossa cabeça que fazem a gente escolher a bets, tipo, ou se eu falar sobre dopamina, área tegmental ventral, eu vou cair em conclusões meio parecidas, que é só uma explicação de mecanismo. Quando você começa a perguntar o porquê, eu penso mais numa fuga de mecanismo, não ficar pensando só mecanicamente o que acontece no cérebro, que neurotransmissor está envolvido, mas eu quero pensar isso enquanto um evento sobre o qual a gente pode agir. O que a gente sabe dentro das terapias comportamentais, que é a terapia que eu trabalho na clínica, e as aulas que eu dou aqui estão ligadas tanto à psicofarmacologia, à neurociência, mas também às terapias comportamentais.
A terapia comportamental, ela trabalha muito a ideia de reforçamento. Basicamente, de uma maneira muito simples, muito resumida, que os seres humanos buscariam prazer e fugiriam do desprazer. Não é exatamente o termo mais correto, porque a gente trabalha com a ideia de reforço e punição, mas é basicamente isso. A busca por prazer é de uma forma muito, muito simplificada e um pouco errada, a busca por prazer e a fuga do desprazer. Porém, essa busca por prazer, por reforço, ela não é uma busca simplesmente hedonista. A gente não vai em busca hedonicamente das coisas. Porque senão ninguém estaria gravando um podcast, ninguém estaria fazendo aula agora, estaria todo mundo cheirando cocaína nesse exato momento na frente de uma mesa. E seria isso que a gente estaria fazendo, porque nada mais prazeroso do que cocaína. Não é um incentivo, tá, gente? Pode fazer, mas assim. Não digam que fui eu. Só não digam que fui eu. Essa é a coisa mais hedônica. A gente não busca o prazer absolutamente desenfreado. Então a gente tem vários mecanismos comportamentais, cerebrais, como você quiser colocar, que faz com que a gente busque uma gama de reforçadores. No geral, a gente quer ser reforçado de várias formas diferentes. A gente quer ter prazer dentro de um relacionamento, dentro de atividades físicas, e a gente varia. A gente costuma variar e não travar só num reforçador. Tanto que quando vocês fazem uma coisa prazerosa por longo tempo, essa coisa prazerosa para de ser tão prazerosa. Tipo, comer chocolate, pode ser extremamente prazeroso. Come bastante chocolate e vê se você não vai enjoar depois do tempo do chocolate. A gente tem vários mecanismos para expansão de reforçadores. Pouco além. Um dos maiores reforçadores que a gente tem dentro da psicologia comportamental é o dinheiro. A gente chama de reforçador generalizado, porque todo mundo que está chegando na vida adulta sabe que tem duas possibilidades na vida. Ou você está ganhando dinheiro ou você está perdendo dinheiro. Exatamente. Qualquer coisa. Sempre. Absolutamente. A gente está perdendo nesse momento. Por sinal, ao menos vocês queiram doar para o canal. O canal tem alguma doação? Não? Ainda não. Mas Assine o Patreon quando tiver. Tá. Não é só fazer 18 anos e pronto, a vida tá feita. Não, gente. Esses 18, vocês veem o que a gente não faz assim quanto parece. E muito que a gente também havia visto pela The Lancet, né, Maria? Se quiser comentar um pouquinho. Então, a gente viu, basicamente, a The Lancet, ela englobou vários problemas do porquê que a pessoa se encaixou nesse vício, os fatores também que coincidem negativamente a esse vício, e também a gente viu que algo bem interessante, que porquê que os mais jovens acabam entrando nesse vício também, tipo, adolescentes, a maioria dos adolescentes, tem uma grande quantidade de adolescentes que estão mais viciados do que os adultos. Por que isso ocorre? Tá, então essa questão até do dinheiro sendo um reforçador generalizado. Através do dinheiro a gente acessa os outros reforçadores. Tipo, se você tem dinheiro, você pode fazer uma academia. Se você tem dinheiro, você pode sair com os amigos. Então, no final das contas, o dinheiro é sempre algo que a gente acaba buscando mais. Então, ele tem um potencial de... Se eu te der 20 chocolates, depois de um tempo, o chocolate não vai ser prazeroso. Se eu te der 20 reais, ou 2 milhões, ou 3 bilhões, ou 4, nunca vai parar o tanto que você acaba sendo reforçado pelo dinheiro. Então o dinheiro não satura. Essa é uma das primeiras coisas de todas. O dinheiro simplesmente não satura enquanto mecanismo de reforçamento. Uma das características que a gente já sabe é, se eu diminuir a maior parte dos reforçadores das pessoas, eu aumento a probabilidade dela se ligar num reforçador único. Ou seja, se uma pessoa não tem acesso à atividade física, não tem relações sociais, ela tem menos expectativas de reforçadores na vida dela, ela basicamente vai se ligar principalmente àquele reforçador primário, aquele reforçador mais potente dela. O que significa em termos práticos? Se você não tem grana para fazer nada na tua vida, basicamente qualquer coisa que eu te dê ultra reforçadora tem muito mais chance de um vício acontecer nesse momento por conta desse reforçamento. Quando a gente pensa em população de risco para vícios em apostas, a gente está pensando na população mais pobre, primariamente. Por quê? Porque essa população precisa do dinheiro, obviamente, mas não só por um precisar do dinheiro. É porque os reforçadores dessas pessoas são mais pobres. A vida da pessoa é mais pobre como um todo. Ela não tem um monte de coisa para fazer, ela não tem outras coisas para fazer. Se tiver algum elemento com alto potencial reforçador, ela vai se ligar mais facilmente a isso. Isso é verdade até para drogas, é verdade para bets, é verdade para qualquer tipo de vício. Se a pessoa tem poucas coisas na vida dela, pensa num cachorro sem ambiente enriquecido, você nada mais é que um cachorro sem ambiente enriquecido nesse caso. Você vai se ligar principalmente àquilo que você tem. Quando a gente pensa em adolescente, e quando a gente pensa
em infância como um todo, em cérebros em desenvolvimento, existe sempre um risco maior em vícios. Todo tipo de vício. A gente pensa em drogas, a gente pensa em LOL, a gente pensa em LOL e a gente pensa em bets também. A gente tem um risco maior de vício porque a gente tem um sistema neural mais impulsivo por uma má formação ou ainda não completa formação, principalmente das áreas frontais do cérebro. O cérebro mais jovem, ele é um cérebro mais impulsivo. Por isso que o adolescente fica fazendo cagada o tempo todo, que é todo... Porque é isso, até dentro da psicologia jurídica é super discutido que os adolescentes são mais infratores, porque eles são mais bestas, eles veem menos consequência. O córtex pré-frontal, ele faz o freio do resto do cérebro, da impulsividade que existe naquele indivíduo. Se ele não está bem formado, a gente tem mais mecanismos que ligam essa impulsividade, que fazem essa impulsividade acontecer. Sim. Se esse mecanismo se consolida, dessa impulsividade relacionada a qualquer elemento que seja exógeno, tipo droga, ou seja um jogo, ou qualquer coisa do tipo, a gente vai ter um cérebro se formando com aquele tipo de circuitaria sendo ativada. Então a gente vai ter um risco maior do vício ao longo da vida e uma probabilidade menor de cura depois de um vício. Por isso que pra gente, sei lá, as audiências dos jogos online serem adolescentes é um risco super grande para a saúde mental deles como um todo. Assim. Roblox ser ligado a crianças e ter um processo predatório de vício dentro desse tipo de plataforma, pra gente é super problemático porque eles não têm o freio ainda bem desenvolvido desses impulsos, e se você começa a ter uma hiperativação desses impulsos, a tendência de vício é muito maior. Uhum. E tudo isso entra justamente pelas formações dos neurônios, né? Que eu não vou saber as palavras técnicas exatamente, tá? Mas tudo isso entra nesse consenso porque, assim, então, se é um momento de eu sempre vou querer mais, então, basicamente, nunca vai acabar. Esse momento, esse eu quero mais, pode ser um vazio interno que temos? A gente não trabalha com esse conceito. Uma infância? Não, a gente não vai para esse caminho do vazio interno, porque isso é uma leitura muito mais psicanalítica do que comportamental de como a gente constrói. A gente não vai pensar nessa falta de sentido, a gente não vai pensar nesse vazio enquanto psicólogos comportamentais, nem enquanto neurociência. Para a gente, as coisas não têm sentido a priori e não é um problema. Pensando mais nos mecanismos neuronais e nos mecanismos comportamentais, um dos grandes problemas, sempre que a gente fala de neurociência, é porque ela parece trazer um núcleo duro que o comportamento não traz. Mais ou menos. No sentido de, o seu cérebro é feito para modificar. O seu cérebro é feito para ser plástico, ele é feito para se transformar. Qualquer coisa que você faça vai transformar teu cérebro. Então, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. O pensamento que você está tendo, o podcast que você está fazendo, tudo está alterando teu cérebro nesse exato momento. E tudo está até mexendo no mesmo mecanismo do vício. Absolutamente o mesmo mecanismo pode ser ativado a qualquer momento, porque é o mecanismo de recompensa, é a estrutura de recompensa do cérebro. Não é como se as bets ou as apostas mudassem o cérebro de um jeito pior que as outras coisas. Não é exatamente esse o caminho. A grande questão é que quando a gente tem indivíduos que são mais vulneráveis a esse tipo de recompensas e mais vulneráveis a esses reforçadores, a gente coloca esses reforçadores na vida das pessoas, ela vai modificando o comportamento e solidificando modificações cerebrais que vão se tornando cada vez mais difíceis de trabalhar. Mas não necessariamente a gente está pensando que o cérebro não muda por outros eventos, entende? O que eu quero dizer é, o mesmo mecanismo do vício é o mesmo mecanismo que você sente prazer tomando café. É o mesmo mecanismo que faz você ir atrás de algo que você goste qualquer. Não é um mecanismo diferente. No seu cérebro não tem um lugar especial onde as coisas viciantes vão tocar e mais nada vai tocar. É o mesmo mecanismo da vontade, do querer, de qualquer outra vontade que a gente tenha. É exatamente o mesmo mecanismo que as bets ativam. A grande diferença é que elas são super reforçadoras para indivíduos que estão extremamente vulneráveis, com um padrão de reforçamento que tipicamente é mais provável de trazer vício. Certo. E então é isso o que pega muito. A própria pessoa está lá trabalhando 30 dias por mês, ganha dinheiro. Pronto, já meu pagamento caiu. Mas vou, coloco 200 no jogo do Tigrinho. Às vezes, aquela ânsia, aquela sensação
meu Deus, eu vou ganhar. Às vezes a ansiedade pode estar se envolvendo, se conectando com isso ou não. É uma coisa longe da outra. Então, é porque daí depende muito de como a gente quer responder isso. A gente tem que. Isso é um erro muito comum e algo que as pessoas acabam errando bastante na interpretação visual e dos eventos em si. A ansiedade não é igual a uma impulsividade ou ela não é igual a uma hiperativação do sistema. A ansiedade, ela tem hiperativações do sistema, tanto que as medicações que a gente trabalha dentro da ansiedade são que diminuem, mas ansiedade não é igual a impulsividade. Nesse caso, a gente está pensando numa pessoa provavelmente mais impulsiva, mas depende qual é a fonte dessa ansiedade. Um dos grandes fatores para transtornos ansiosos e depressivos como um todo que a gente conhece é o estresse financeiro. Se a gente está pensando numa pessoa com estresse financeiro, a gente tem uma plataforma que promete pagar alguma coisa e que inicialmente vai tentar pagar para colocar aquela pessoa, jogar ela de volta. No momento em que ela jogar, ela vai ter um alívio do estresse. Então, sim, nesse caso, a ansiedade, que é um correlato do estresse, vai ter a sua conexão com esse início. Por uma tentativa de reduzir um sofrimento, a pessoa joga, ela consegue a redução desse sofrimento, e daí ela vai começar a se apegar àquele jogo como uma forma de reduzir o sofrimento financeiro que ela está tendo. Beleza. Mas a impulsividade em si não se confunde com a ansiedade. Porque, por exemplo, os adolescentes não estão necessariamente nesse grupo que está jogando por uma ansiedade para pagar coisas. A gente está pensando num grupo com mais impulsividade. Quando a gente pensa nessa vontade de jogar, essa vontade de jogar normalmente é depois de um processo de vício já estabilizado. Não é necessariamente. Porque eu estou fazendo esse recorte mais social enquanto está fazendo um recorte mais individual. Porque dentro de um recorte individual, eu preciso saber quem é a pessoa que a gente está falando para entender exatamente os mecanismos que levam aquela pessoa ao vício. Quando eu penso num aspecto social, eu posso pensar, no geral, o que levariam as pessoas ao vício. Quando a gente pensa uma ânsia por jogar, para uma pessoa pode ser verdade, para outra não. Quando a gente pensa no aspecto social, a gente tem baixa de reforçadores, vulnerabilidades sociais como um todo, a gente tem essa vulnerabilidade do adolescente com mais impulsividade para esse tipo de comportamento, e daí a gente tem mais chances de pessoas apostarem. Isso que foi destacado na revista The Lancet, porque na pesquisa eles viram que a maioria dos que tinham esse vício nas bets, quem jogava por impulsividade em si, não se classificavam ainda nos critérios tanto do CID quanto no DSM-5, sabe? Isso que eu achei bem interessante que o senhor acabou de dizer. Então, a questão do CID e do DSM-5 é que as classificações são mais reduzidas de como a gente coloca as pessoas lá dentro. E até tem toda uma discussão, na verdade, de o quanto o DSM e o CID eles são adequados para a gente pensar alguns transtornos. Os mecanismos e processos de um transtorno eles podem estar presentes, mesmo que eles não fechem critério diagnóstico para aquele transtorno. Isso é muito comum que a gente veja pessoas que têm, por exemplo, vários aspectos de processo depressivo sem necessariamente fechar para o quadro depressivo. Então, é talvez até por isso que o artigo coloca essa diferença. Se a gente for pensar em saúde mental no sentido diagnóstico, talvez a gente não alcance esse lugar, mas se a gente pensa nos processos acontecendo, eles estão rolando. Para fechar critério, precisa ter prejuízo na vida, né? Isso é uma das principais questões. E se a gente ainda não está vendo esse prejuízo nesses indivíduos, não acaba sendo classificado. Mas não quer dizer que os mecanismos já não estão presentes. Se fosse para a gente, se existem ou tem, né, critérios para conseguir identificar uma pessoa que está ou não com um vício ou que está começando a ter, quais podem ser os sinais que a gente pode começar a notar em uma pessoa que demonstra vício? Quando a gente pensa na BET como um todo, eu acho. Porque quando a gente pega o DSM e pega a sintomatologia do vício, lá as questões de impulsividade, aquela vontade absurda que a pessoa tem, o prejuízo social que ela está tendo, o prejuízo laboral e tal, essa é uma coisa. Mas quando a gente pensa num fenômeno tipo apostas, eu acho que a gente acaba caindo em outro lugar. Principalmente quando você traz o exemplo do tigrinho e dessas apostas mais cassino também. Porque eu acho que é um outro lugar. Eu não consigo encontrar dentro desses eventos, tipo dentro dessas apostas, algum tipo de benefício para os indivíduos que estão apostando. Então, por mais que não exista prejuízo social significativo para aquela pessoa, ela nem feche nos critérios ainda, porque ela não está
perdendo muito dinheiro, porque ela não está destruindo outras áreas da vida, que seria o para diagnosticar, a gente teria que ver isso, que não está conseguindo se controlar na hora de apostar, esse é o diagnóstico claro. Quando eu olho para bets, até usei a piada da cocaína, eu acabo caindo muito próximo de onde eu caio em relação à cocaína, que é, você precisa mesmo fazer isso? Eu diria que o caminho principal ao pensar sobre bets é, eu não vejo nenhum benefício no aspecto humano para pensar que uma pessoa tem que ter um diagnóstico para depois eu ser contra isso. Simples assim. O sistema das bets, do tigrinho e tal, é basicamente de 100% do dinheiro que é colocado na plataforma, retorna entre 97% e 98% desse dinheiro, para um indivíduo específico. Ou seja, ele ganha por volta de 3% para cada aposta que é colocada num aspecto geral. Para um indivíduo volta essa porcentagem, esse indivíduo ganha bastante dinheiro, todo o resto perdeu um monte de dinheiro. Eu não consigo ver isso como um processo não só predatório como o sofrimento das outras pessoas. Então, por mais que para a gente pensar quem está viciado, a gente tem que pensar uma pessoa que não se controla, uma pessoa que está gastando mais do que deveria, uma pessoa que está tendo prejuízo financeiro, que está escolhendo apostar no lugar de sair com outras pessoas, que não está usando dinheiro para outros recursos. Isso classificaria alguém como viciado. Quando eu penso nas casas de apostas como um todo, eu penso nem entre. Assim, eu já sou um pouco mais rigoroso nesse lugar, eu diria nem arrisca. Porque se você for fisgado por essa promessa de dinheiro ou por essa recompensa, você está ferrado. Você sempre vai perder estatisticamente. Interessante. Isso me lembra, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas existe um seriado, vou falar de um episódio em específico, de anos a tempo, de 2013 para lá. É até interpretado pela Ariana Grande e pela Janet McCurdy, como Sam e Cat. Existe um episódio onde ele não está voltado em bets, mas ele volta em vício. Onde, através desse episódio, todo mundo começa a jogar um jogo, e esse jogo é muito viciante, e acaba acontecendo que as pessoas não prestam atenção ao redor e começam a agir como robô, começam meio que a ficar de maneira automática. Existe dentro do vício algo que, digamos, desligaria o cérebro, fazendo com que você não preste mais atenção ao redor, você só fique focado naquilo, digamos, não ouvindo, não sentindo cheiro. Isso é possível ou não? Isso é totalmente uma negação. Nesse nível, não. Mas assim, o que a gente tem que pensar é qual que é o sistema neuronal que está ligado à recompensa e a tudo isso que a gente está falando de reforço. É basicamente o sistema dopaminérgico, que é a região mesolímbica, a via mesolímbica é a mais importante. O que é a via mesolímbica? Ela é uma via com feixes dopaminérgicos que vão lá da área tegmental ventral e vão até o córtex pré-frontal, passando pelo núcleo accumbens, e isso é o que a gente vê como esse sistema mesolímbico. O sistema mesolímbico ele é classicamente ligado à formação de memória, à formação de padrão de comportamento e também às respostas emocionais das pessoas, beleza? Só que a dopamina, ela não é só um leitor do ambiente para eventos potencialmente reforçadores ou não reforçadores. Ela é também. Ela está ligada a esse sistema de recompensa. Mas a dopamina está também ligada a um sistema que a gente chama de sistema de saliência. Sistema de saliência, apesar desse nome engraçado, ele é um sistema muito ligado com o quanto um objeto salta aos teus olhos ou não salta. É basicamente o que ele seleciona, o que vai ser de estímulo do ambiente que deve ser levado mais em conta ou não deve ser levado em conta. Basicamente, o sistema dopaminérgico como um todo, ele está ligado ao querer, à vontade, a ter vontade, mas também aquilo que vai fazer você olhar mais, aquilo que você vai olhar, aquilo que você vai buscar. Então, ele é um sistema que está ligado a um processo atencional, que faz as coisas saltarem aos olhos, e também com a vontade. Dessa maneira, se você expandir demais e se tornar bastante agressivo na explicação, ele é capaz de abaixar os outros estímulos para fazer aquele estímulo se tornar mais potente. Ele não suprime, mas ele consegue ampliar a importância daquele estímulo. Você fica com uma busca maior por aquele estímulo quando você está dentro de um processo de vício. Mas é basicamente o mesmo processo das emoções e do querer, da vontade, que também está ligado com a saliência atencional, que a gente chama. Então, sim e não. Desse jeito extremo, não. Mas como uma caricatura funciona para dizer que a pessoa fica com aquilo muito mais evidente para ela do que outras coisas. Sim, dessa maneira sim.
O que eu achei muito engraçado é o fato de, basicamente, existem influencers, cantores, que têm todo o dinheiro, vão atrás do que querem, e para eles parece que nunca é o suficiente. Isso, isso também está ligado a todos esses aspectos, conforme você foi comentado, nunca vai ser o suficiente. O que exatamente parece que a pessoa precisa para alcançar a felicidade? Realmente existe? Ela é desejável? Ela não é? Ela é uma ilusão? Uma utopia? Tá. Eu sei. Essa é uma pergunta grande, calma. Estou começando aos poucos. Sim, reforçador generalizado para a gente é um reforçador que nunca satura. E então, dinheiro, as pessoas aparentemente querem sempre mais. Quando a gente fala as pessoas, é óbvio que vai ter uma tia-avó que é freira, que renunciou todo o dinheiro, e o cara que está lá no monte, sozinho, que não quer o dinheiro. Quando a gente pensa no aspecto social. No geral, as pessoas nunca saturam. Quanto mais dinheiro elas têm, mais elas querem. Sei lá, olhem para Elon Musk. Elon Musk vai talvez tornar um trilionário, o primeiro trilionário do mundo. Beleza, esse cara está evadindo imposto nos Estados Unidos. Ele tenta pagar menos imposto. Ele vai sair de 100 bilhões para 90 bilhões se ele pagar imposto. O que você não compra com 90 bilhões que você compra com 100 bilhões? Assim, na prática da vida dele, absolutamente tanto faz. Então, por mais, sei lá, que a Virgínia que anunciou as bets tenha muito dinheiro suficiente para aquele dinheiro não ter um impacto significativo na vida dela, por que ela anuncia? Porque é um reforçador generalizado. Ela vai atrás ainda assim. Agora, agora você vai falar da felicidade. Tá? Quando você pensa sobre algum momento estaremos satisfeitos, a resposta comportamental que a gente dá é não. O mecanismo de reforçadores diz pra gente que não existe satisfação. Um organismo satisfeito é um organismo morto. O organismo precisa ter vontade para continuar vivendo. Se você estiver completamente satisfeito, você pode deitar e desaparecer, porque o que você vai fazer num mundo onde você não tem fome por nada? Então, satisfação em si, não. Quando a gente pensa em felicidade, a gente pode pensar a felicidade como estado emocional. Para a gente, todo estado emocional é necessariamente transitório. Não existe nada que se mantenha, absolutamente nada. Então, encontrar a felicidade é algo meio... Não é só utópico, como é contra o próprio princípio do que é ser feliz. Ser feliz é um estado transitório que acontece em situações contextuais e que vai passar por definição. Então, aquela história de felicidade é o caminho, não é o lugar para chegar, uma vibe meio assim. Então, a resposta seria, da forma como a gente organiza a sociedade e o que o dinheiro representa para a gente, as pessoas não vão parar de ir atrás disso por dinheiro. Assim, as pessoas vão continuar fazendo coisas absurdas por dinheiro porque é um reforçador generalizado. Agora, pensando no o que a gente precisa dar para a Virgínia para ela ficar feliz e não divulgar mais tigrinho, felicidade é completamente transitória. Ela é sempre transitória. Então, não tem nada que a gente possa dar para ela. E, sei lá, o que o Felca deu é o que dá para dar. Assim, um peso moral tão grande para aquilo que ela está fazendo que começa a não compensar fazer as apostas, fazer a venda desse tipo de publicidade. Mas eu não quero que você ache que a falta é um problema. A falta, sabe aquela frase em inglês, não sei se você já ouviu, it's not a bug, it's a feature? Não é um problema do código, é a característica dele, basicamente não é um problema isso. É uma condição humana, a não satisfação. Ela é o drive para a gente fazer mais coisas, ela não é o problema em si. Então, ela é basicamente o nosso combustível para que nós venhamos a, obviamente, né, continuar vivendo, continuar tendo a vontade de viver. E quais podem ser os recursos que a gente pode orientar uma pessoa que está viciada, né, como nas bets, como, nossa, acabei de receber o pagamento. Engraçado, cadê? Ou me empresta tantos reais? Engraçado, cadê o dinheiro? Você não recebeu ontem? Eu acho que essa não é a maneira adequada para a gente tentar orientar. Não, vejo que tem feito isso. Mas assim, como que a gente pode orientar essas pessoas a saírem do vício? Porque elas entraram. É possível sair? Vai demorar. Depende muito quando entraram, como entraram, o que sustenta. Vícios têm uma possibilidade de pessoas saírem, mas assim, pelo menos quando a gente pensa em drogas e comportamentos viciados, quanto mais novo, pior o prognóstico. Tipo, menos chance a pessoa tem de sair ao longo da vida. Então, se a gente tem um adolescente muito, muito cedo entrando em coisas viciantes, existe uma probabilidade menor dele conseguir sair ao longo da vida desse vício. Esse é um infeliz dado que a gente tem, mas é isso que a gente sabe.
Agora, o que fazer? Essa é uma questão muito importante para ser discutida, mas ao mesmo tempo ela é bem longa, porque quando a gente pensa, primeiro, não peça dinheiro emprestado para os seus amigos, só vai perder amigo. Não peça dinheiro emprestado para os seus amigos, tá bom, gente? Essa é uma péssima ideia. Mas assim, uma das grandes características eu tenho que falar um pouco de controle aversivo para você entender o que não fazer. Pensa num pai que pegou um filho fumando maconha, espancou o filho. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai parar de fumar maconha? Eu acho que ele vai se revoltar ainda mais com o pai Pode ser. por ele ter apanhado. Pode E ser. eu creio que ele vai continuar, por Isso. conta que parece que o negócio de não faça é como se fosse um estímulo. Pode ser que sim. Faça. Tipo, não quanto põe a mão no mais- fogo. Desculpa. Foi. Quanto mais proibido, mais prazeroso é aquilo lá de fazer. Tá. Talvez não para esse caminho, porque eu não tenho muito dado para responder dessa maneira como vocês responderam. Mas você tem razão. Um dos grandes efeitos que a gente tem do controle que é feito aversivamente, ou seja, da punição que é colocada, é revolta contra controle. A outra coisa que a gente sabe muito bem é esse pai nunca mais vai pegar esse filho fumando maconha. O pai nunca mais vai pegar o filho fumando maconha. Mas o filho não vai estar fumando maconha? Não sei, ele vai esconder mais. Se você chegar punindo uma pessoa que está viciada, você não vai mais ver ela jogando. Significa que ela não está jogando? Ou você é só o pai punindo a pessoa e agora a pessoa não conta mais isso para você? Quando a gente pensa em como enfrentar essas coisas, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é reerguer a rede de apoio das pessoas. A gente tem que trazer a rede de apoio de volta. E a pessoa vai ter que começar a lidar aos poucos com o prejuízo que ela está tendo para entrar num processo de trabalho com vício como a gente trabalha com qualquer outras drogas. Mas tentar punir e forçar sobre a pessoa a ideia de que ela está errando vai afastar e não aproximar essa pessoa. Então, normalmente, para conversar com alguém sobre isso, se você não tem uma abertura, a tática que você colocou não funcionaria porque a pessoa só ia parar de contar para você sobre isso ou ia esconder mais isso de você, que é o que mais acontece. Pessoas que estão viciadas mentem. Sim. Mentem porque elas não querem que você saiba que ela está fazendo aquilo que você não quer que ela faça. Então, assim como o filho esconde do pai para não ser punido, a pessoa sabe que ela está fazendo o errado, entre aspas, e daí ela vai mentir para você. Então, qualquer intervenção que seja agressiva desse ponto tem uma tendência maior a não funcionar. No geral, você tem que criar abertura o suficiente para essa pessoa para ela se sentir totalmente tranquila em conversar com você, para a partir disso você começar a mostrar muito aos poucos o prejuízo para ela, para daí ela, quem sabe, engajar no tratamento. Mas qualquer conflito de frente costuma ter pouquíssimo efeito. Além de fazer as pessoas mentirem. Profundo e filosófico mesmo. Para nós termos mais um controle direcional, você pode recomendar, né, filmes ou séries que podem entrar nesse tema? Tem um filme que eu adorei, recente, que está na Apple TV até, que fala muito bem sobre vício, mas de um aspecto um pouco mais das pessoas que convivem com vício, dentro de toda a parte mais ficcional também, que é o Echo Valley. É um dos filmes novos da Apple. A Apple tá com filmes muito bons. Echo Valley tá muito legal. É um filme muito legal falando sobre vício, mas falando principalmente sobre as pessoas em torno da pessoa que tem algum tipo de vício. Tem um seriado que eu acho maravilhoso, que é considerado um dos melhores seriados também, que é o The Wire, que fala sobre unidade de combate a vício, mas nesse caso, ao vício não, né? Ao tráfico de drogas nos Estados Unidos. Só que ele acontece no momento em que está começando a popularização de metanfetamina nos Estados Unidos, é bem interessante. Esse para falar sobre vício. Agora, um documentário em si eu não teria para dizer para vocês, mas esses filmes eu acho que são filmes interessantes para se pensar processos de vício. Perfeito, então. Pessoal, quero agradecer pela audiência. Eu sou Jonathan. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou o Thiago. Agradeço muito pela sua presença, Thiago. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o nosso episódio aqui. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @na.ondadocampus. A gente se vê na próxima.